Esta é a raça humana daqui a 2.000 anos. Eles estão em uma expedição científica. Encontraram um menino congelado. Depois de tocá-lo gentilmente, o menino acordou milagrosamente. No primeiro segundo, ele recuperou a consciência. O menino notou a estátua da fada azul à sua frente. Memórias de 2.000 anos atrás voltaram à tona para ele, junto com elas, e a obsessão que havia sido enterrada por milhares de anos. Ele queria que a fada azul se transformasse, como uma inteligência artificial, em um ser humano de verdade, com carne, sangue e alma, e como um ser humano, ela pode ficar com sua mãe para sempre. Esse é um épico clássico, especialmente com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial. As cenas do filme parecem estar gradualmente se tornando realidade. A história se passa no ano de 2050. Devido ao efeito estufa, as geleiras estão derretendo. A maioria das cidades do mundo está debaixo d'água. Devido à falta de recursos, os países estão começando a controlar sua população, e o número de novos bebês está diminuindo. Para aproveitar o vento, uma empresa de tecnologia desenvolveu uma criança robô. Logo, uma criança robô chamada David entrou para a família humana. Embora pareça uma pessoa real, mas a dona, Lena, não queria aceitá-lo. Em primeiro lugar, ele não conseguia sentir emoções humanas. E mais, toda vez que Lena ia ao banheiro, Lena abria a porta. Até essa noite, a atitude de Lena mudou, porque os robôs não podem comer. Mas David comeu como um adulto. Quando ele viu o macarrão pendurado na boca de Lena, ele riu alto. A risada repentina assustou Lena e seu marido. Mas a felicidade de David não estava escondida. O casal riu junto com ele. A família não se sentia tão feliz há muito tempo. À noite, Lena trocou as roupas de David. Ela o deitou, apagou a luz e olhou para ele. Era como se ela tivesse visto seu próprio filho. E agora o filho de Lena. O filho de Lena estava em coma, em suporte de vida. Ela passava todos os dias chorando, até que David apareceu. Ela recuperou sua vida. Depois de muito pensar, Lena finalmente decidiu adotar David. Mas as regras do produtor, depois que o processo de adoção é ativado, ele não pode ser alterado. O amor do primeiro adotante ficará gravado em seu disco rígido para sempre. Se você desistir no meio do processo, David seria devolvido à fábrica para ser destruído. Lena sabia disso. Ela acreditava que sempre amaria David. Quando a última etapa foi concluída, David, como se estivesse acordando pela primeira vez, ele revelou o chamado há muito perdido de sua múmia. Lena estremeceu de repente. Então, ela não pôde deixar de abraçar David em seus braços. A partir de então, Lena teve outro filho, e David tinha um propósito na vida. Nos dias seguintes, mãe e filha se davam muito bem, e o relacionamento entre elas cresceu. Um dia, David perguntou à mãe quanto tempo ela ainda tinha de vida. As simples palavras foram de partir o coração de Lena. Naquele momento, ela percebeu que David estava mais apegado do que nunca. Ela temia que David ficasse muito solitário sem ela. Então, ela lhe deu o ursinho de pelúcia inteligente de seu próprio filho. Parecia que a vida de David estava indo na direção certa, mas o que aconteceu em seguida mudou sua vida. Alguns dias depois, uma cadeira de rodas foi empurrada para dentro da casa. Olhando para o menino frágil na cadeira de rodas, o coração de David estava cheio de sentimentos contraditórios. Ele percebeu que, a partir daquele momento, a mãe não era mais sua, mas ele não demonstrou nenhuma hostilidade para com seu irmão Martin. David tentou aceitar a nova forma de sua família, mas quando Martin acordou, ele não foi gentil com David. David era apenas um brinquedo aos seus olhos. Uma noite, Martin pediu à sua mãe que lhe contasse uma história sobre Pinóquio. É sobre um pequeno fantoche que faz um pedido à fada azul, que acaba se tornando um conto de fadas da vida real. Era óbvio que Martin estava tentando provocar David, mas David não ficou ofendido. Tudo o que ele lembrava era o final feliz do conto de fada. Então, as provocações de Martin se intensificaram. Ele deliberadamente engolia a comida na frente de David, como se quisesse lhe dizer que ele era apenas uma máquina, e que ele era um ser humano de verdade. E, dessa vez, David decidiu revidar. O ursinho de pelúcia foi rápido a impedi-lo. Ele sabe que os robôs não têm sistema digestivo, e David também sabia disso. Mesmo assim, David decidiu lutar. Ele pegou o espinafre e o engoliu, uma mordida de cada vez. Quando sua mãe percebeu, já era tarde demais para impedi-lo. David foi levado para o pronto-socorro. Ele não se arrependeu, pelo contrário. Ele estava muito feliz por sua mãe estar segurando sua mão. Ele estava muito feliz. Quando ela viu seu corpo sendo aberto, ela ficou tão assustada que não sabia o que fazer. Quando ela voltou para segurar a mão de David novamente, Martin, que estava no escuro, sentiu-se mal. Para conseguir o amor de sua mãe, Martin tentou se livrar de David. Naquele dia, ele mentiu para David. Basta cortar um fio de cabelo de sua mãe, e então a mamãe o amará para sempre. A programação de David proibia esse tipo de comportamento, mas algo fez ignorar sua programação. Ele ultrapassou sua programação. Ele realmente entrou no quarto da mamãe e do papai tarde da noite. Quando ele estava prestes a fazer isso, Lena acordou, em pânico. Um fio de cabelo caiu no chão. Smart BR, que estava escondido debaixo da cama, testemunhou o fato. Papai correu para proteger a mamãe. Ele perguntou a David por que ele estava fazendo aquilo. Agora David sabia que havia cometido um erro. A razão pela qual ele fez isso foi simples. Ele só queria que sua mãe o amasse para sempre. Papai pensou sobre isso. David era muito perigoso. Ele tinha que ser mandado de volta para a fábrica para ser destruído. Mas a mamãe era contra isso. Ela achava que eram apenas duas crianças com ciúme. Mas, no dia seguinte, o acidente aconteceu. Na festa de aniversário de Martin, David havia criado um presente, como um gesto de boa vontade, mas Martin não gostou do presente. E foi aí que aconteceu. Algumas crianças mais velhas se aproximaram. Elas nunca tinham visto uma criança robô antes. Ficaram cheias de curiosidade. Uma delas até pegou uma faca de frutas para ver se ele sentia alguma dor. No momento em que a ponta da faca caiu, o mecanismo de defesa de David entrou em ação. Por reflexo, ele agarrou seu irmão para se proteger. Martin tentou se libertar, mas seu pé escorregou. Os dois caíram na piscina. Em um momento de desespero, vários adultos mergulharam para resgatá-lo. Martin foi logo levado ao hospital. Ninguém se lembra de David deitado debaixo d'água, até que a margem ficou vazia. Depois desse incidente, ele ficou isolado em seu quarto. Ele não viu sua mãe novamente até muitos dias depois. Ele não voltou a ver sua mãe. David não ficou magoado nem com raiva. Ele ficou feliz em mostrar à mãe o que havia escrito nos últimos dias. Cada palavra era muito tocante. Ela chorou ao ler. Quando ela se acalmou, ela disse a David: amanhã ela levará ele e o ursinho de pelúcia para brincar. Só os três.
vez, David ficou muito feliz. Ele abraçou a mãe com muita força, tanto que não notou a tristeza nos olhos de sua mãe. Ela estava realmente mandando David embora dessa vez. Papai era contra manter essa bomba relógio por perto. No dia seguinte, Lina levou David e o ursinho de pelúcia para fora de casa. No momento, ela estava muito nervosa. Ela não queria que David voltasse para a fábrica para ser destruído. Por fim, ela parou o carro no meio da estrada. David, sem saber disso, pensou que era um passeio, mas no momento seguinte, ele soube a verdade. Para não ficar sozinho, Lena deixou seu ursinho de pelúcia com David, sabendo que ele seria completamente abandonado. David continuou se desculpando com sua mãe. Era tudo culpa dele. Embora Lena estivesse um pouco triste, Lena decidiu ir embora. E assim foi. O pequeno David nunca teve um lar, e ele perdeu o amor de sua mãe. Ele passou o resto de sua vida vagando pela floresta com seu ursinho de pelúcia. Ele achava que se fosse um ser humano, pensou, se fosse um ser humano, sua mãe o amaria. Pensou nos contos de fadas que havia ouvido antes. David pensou que se ele pudesse encontrar a fada azul e fizesse um pedido para se tornar uma pessoa de verdade, e então ele estaria de volta com sua mãe. Depois de correr por um longo tempo, eles não encontraram a fada azul. Em vez disso, eles se depararam com uma frota de robôs abandonados. Enormes holofotes foram lançados de dentro da nave. Eles estão usando imagens térmicas. Encontraram uma criatura viva na floresta. Então eles atacaram com tudo o que tinham e eliminaram todos os robôs. O ursinho de pelúcia não foi visto por causa de seu tamanho, mas ele não optou por fugir. Ele correu na direção de David. Algumas horas depois, ele foi levado para o matador de máquina. Era como um circo gigante. As arquibancadas estavam cheias de foliões. A equipe carregava os robôs usados em barris, sob a direção da dama do momento. O robô foi reduzido a pedaços. É uma visão horrível. David estava tão assustado que não sabia o que fazer. Naquele momento, o ursinho de pelúcia finalmente chegou ao matador. A primeira coisa que ele fez foi procurar por David. No meio do caminho, ele foi pego por uma garota. A garota ficou surpresa ao ver David na gaiola, porque um homem assim estaria em uma gaiola. Ela correu para o lado de seu pai. Ela contou ao pai sobre a prisão de David. Por meio da câmara de vigilância, papai encontrou David na gaiola. A menina perguntou inocentemente: a gaiola é uma prisão? O pai não respondeu. Ele caminhou em direção à gaiola. Ele pegou seu detetor e bateu em David. Papai ficou atonido. Era difícil de acreditar que o garoto à sua frente era um robô. Naquele momento, ele sentiu compaixão. Ele não suportaria matar David, mas seus chefes estavam com dúvidas. Quando ele descobriu que David era uma criança robô que nunca havia existido antes, ele sabia que teria um show único esta noite. David estava apavorado e se agarrou ao outro robô ao seu lado. Os dois foram levados para o centro do palco. David foi amarrado em um palco pequeno e brilhante. Logo acima dele havia ácido. David estava tremendo de medo. De repente, ele implora por misericórdia. O público ficou atonido. Eles acham que os robôs não imploram por misericórdia. O matador deve ter pegado o cara errado. Naquele momento, alguém começou a bater no proprietário com alguma coisa, para obrigá-lo a soltar a criança. A raiva de toda a plateia se acendeu em um instante. De repente, o matador inteiro estava um caos. Aproveitando-se do caos, David escapou com seu novo amigo. De volta à floresta, os dois homens se apresentaram um ao outro. O nome do homem era Fé. É o mais novo robô amante de A. Ele existe para conceder desejos às mulheres. Uma vez ele cuidou incondicionalmente de uma mulher ferida. Ele se envolveu acidentalmente em um assassinato. Ele não teve escolha a não ser fugir. David queria encontrar a fada azul. Ele queria desejar ser humano. Assim, ele poderia voltar para sua mãe, para retribuir a David por ter salvado sua vida por acidente. Fett decidiu ir com ele em sua jornada. Ele disse que conhecia um doutor. Sabe tudo em Yandu. Dizem que ele sabe tudo sobre o mundo. Se pudermos encontrá-lo, ele seria capaz de encontrar a fada azul. Ele enganou alguns jovens na beira da estrada. Os dois entraram em um carro de carona, em meio às deslumbrantes luzes de neon. Todos estavam muito animados. David e o ursinho de pelúcia tinham um olhar de interrogação no rosto. Porque eles estavam tão animados? Acontece que Yandu é um lugar onde as pessoas vão para se divertir. Dentro das luzes de neon está a sala do doutor. Sabe tudo. O doutor sabe tudo é um supercomputador. Ele armazena todo o conhecimento do mundo. Ele sabe tudo, desde astronomia até geografia. Quando David disse que estava procurando a fada azul, o doutor respondeu: ela está no fim do mundo, onde os leões derramam suas lágrimas. O fim do mundo é Manhattan. Ela já foi o local de nascimento dos robôs. Agora está coberta de água. David queria ir para lá, mas, como era de se esperar, Fett o impediu. Ele disse a David que sua mãe nunca o amaria. Os humanos nunca amarão os robôs. Tudo isso foi em vão, mas ainda acreditando no amor que brotava em seu coração, David decidiu partir por conta própria. Mas assim que ele saiu de casa, ele encontrou a polícia perseguindo Fitzpatrick. Logo Fitz foi preso. David entrou em um helicóptero da polícia quando ninguém estava olhando. O helicóptero caiu nas ruas estreitas, acidentalmente. Ele captou o carro da polícia que estava com Fitz. Mais uma vez, ele salvou Fitz. Fitz sorriu para David pela janela. Ele não confiava nos humanos. Ele estava disposto a fazer o impossível por David naquele momento. Alguns dias depois, os três finalmente voaram para Manhattan. No meio da cidade, eles encontraram o leão em lágrimas, mas dentro do prédio, não havia nenhuma fada azul. Havia apenas um garotinho que se parecia exatamente com David. Ele cumprimentou David de forma amigável. Os olhos de David estavam cheios de raiva. Ele não percebeu que não era o único. Em sua raiva, ele quebrou o vidro. Então, um homem apareceu. Esse homem era o médico que havia desenvolvido David. Ele percebeu que David tinha uma mente independente. O médico achou que tinha conseguido. Na verdade, David era uma sombra de seu filho. O médico perdeu seu filho muito jovem. Ele passou toda a sua vida trabalhando com robôs. Ele queria criar um igual ao seu filho, mas ele nunca percebeu. Ele nunca percebeu a crueldade do que estava fazendo. Quando o médico saiu, David se levantou e seguiu seus passos até a sala. Ele ficou chocado com o que viu. Uma dúzia de pessoas penduradas como animais. Foi então que David percebeu. David percebeu que ele era apenas um produto. Se essas pessoas também fossem ativadas, elas sentiriam a mesma dor que ele. David ficou desapontado. Caminhando para fora,
Ele parecia ter perdido sua alma. Ele estava desesperado. Tudo era um programa ensaiado. Então a fada azul também deve ser uma farsa. O amor de sua mãe não era mais possível. David não teve escolha a não ser pular do telhado. Talvez fosse a única maneira de acabar com sua vida. O corpo de metal de David afundou no fundo do mar. No fundo do mar, o corpo de metal de David estava afundando. De repente, um cardume de peixes o cercou. E então veio a cena do conto de fadas. Lá, David acordou e abriu os olhos. Ele viu a fada azul que tanto desejava, mas não conseguiu tocá-la a tempo. Ele foi resgatado por Fitzpatrick, que estava logo atrás dele. Fitz queria expressar sua alegria, mas, no momento seguinte, a polícia de rastreamento chegou e, quando ele se deu conta, a polícia o estava levando embora. Ele perdeu um bom amigo. David não desistiu de seu sonho. Ele pegou o ursinho de pelúcia e continuou a mergulhar no fundo do oceano, procurando as lembranças do passado. Ele finalmente encontrou o lugar. Era um parque de diversões abandonado, agora enterrado pela água e pela grama. Estava coberto de ferrugem. Nas profundezas do parque de diversões, havia uma estátua de um homem. As luzes do helicóptero iluminavam seu rosto. David viu que era a fada azul de seus sonhos. Ele parecia tão gentil e bonito. David ficou paralisado, até que a velha roda gigante desabou sobre o helicóptero. Ele não tirou os olhos dela. Ele olhou para a fada azul e rezou várias vezes, para que ele se tornasse um ser humano de verdade. Suas orações duraram quase uma eternidade, até que as luzes se apagaram, até as anêmonas morrerem e murcharem, até o mar congelá-las em gelo. E ainda assim ele orou. O tempo passou. 2000 anos se passaram. A Terra se tornou um mundo congelado. Os seres humanos não existem mais. E a inteligência artificial se tornou a dona do mundo. Para descobrir as pegadas de seus ancestrais, eles encontraram David sob a geleira. Quando David foi reiniciado, ele não se esqueceu de seu desejo. Ele moveu seus membros congelados e se arrastou até a fada azul. Mas quando ele a tocou com sua mão, a estátua estava em pedaços. Seu sonho havia sido frustrado. E então as IA começaram a se reunir. Elas se aproximaram e leram as memórias de David. Em suas memórias, eles viram o homem antigo pela primeira vez. David adormeceu. Quando ele abriu os olhos novamente, ele estava de volta ao lar que desejava há 2000 anos, mas não importava o quanto ele procurasse. Ele não conseguia encontrar sua mãe, a pessoa que ele queria há tanto tempo. Ele estava apavorado. Então, uma voz calma o chamou. Ao virar a esquina, David viu a fada azul. No final das contas, era um sonho criado para ele por uma inteligência artificial. A fada azul não poderia lhe trazer sua mãe, a menos que ele encontrasse seus restos mortais ou seu gene. David estava desesperado. Então o ursinho de pelúcia se aproximou e puxou o cabelo de sua mãe. Ao ver um David tão determinado, todas as IAS foram tocadas por seu amor. A fada azul pegou o cabelo com cuidado e começou a lançar um feitiço. Com a chegada de um novo dia, David finalmente voltou para sua mãe. Ele acariciou o cabelo de sua mãe. Uma lágrima escapou do canto de seu olho. Foi o melhor dia da vida de David. Não havia marido ou Martin nos olhos de mamãe. Não havia preocupação ou tristeza. Ela não fazia mais distinção entre humanos e robôs. Do fundo de seu coração, ela pensava em David como se fosse seu próprio filho. Eles tomavam café junto, brincavam de esconde-esconde junto. David até comemorou seu primeiro aniversário ao anoitecer. Quando ele soprou as velas, ele não fez um pedido, porque ele não tinha mais nenhum desejo não realizado em seu coração. Com o passar do dia, David ficou ao lado da cama de sua mãe. Ele sabia que o dia estava chegando ao fim. De repente, sua mãe ficou com muito sono. David percebeu que ela nunca mais acordaria. Ele subiu na cama e se deitou ao lado de sua mãe. Os robôs não dormem, mas agora ele era um garotinho. Então, ele fechou os olhos e adormeceu com sua mãe. E em seus sonhos, ele foi para o lugar onde os sonhos nascem.